Amém. Bom dia, igreja, paz do Senhor. Glória a Deus. Que bom estarmos aqui mais uma manhã para adorar o nosso Deus. Eu estou um pouquinho gripado. Alguém está gripado aí? Diga misericórdia. Está repreendido todo espírito de gripe. Em nome de Jesus. Essa noite foi difícil. Acordei bastante vezes. Saí do ventilador. Foi difícil, mas estamos aqui. Glória a Deus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 30. Samuel, capítulo 30. No Antigo Testamento. Nós estamos na série As Lágrimas de um Rei, ministrando sobre momentos em que Davi chorou na presença de Deus, que derramou lágrimas na presença de Deus, e cada momento desse tem lições profundas para a nossa vida, para a nossa fé. Normalmente, Davi, ele é conhecido como um rei, um guerreiro e até mesmo como um poeta, pelo fato de ter escrito grande parte de salmos. Mas estamos aqui nessa série apresentando uma nova face de Davi, uma face que muitas vezes não é lembrada, não é ensinada, não é pregado. Davi era um homem extremamente quebrantado. Essa é uma das razões dele ser identificado pelo próprio Deus como o homem segundo o coração de Deus. Ele era quebrantado na presença de Deus, ele derramava lágrimas na presença de Deus, ele chorava em quebrantamento na presença de Deus. E hoje nós vamos estudar acerca de um tempo muito importante da vida de Davi, quando ele estava em Ziclag. Ali, Davi experimentou uma derrota e depois foi restituído pelo Senhor, mas foi um momento de muita dor, onde ele derramou lágrimas na presença do Senhor, e tem lições profundas para a nossa fé. Então, 1 Samuel, capítulo 30, diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao terceiro dia, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinham sido queimadas e que as suas mulheres, seus filhos, suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Amém, meus irmãos? Qual é o contexto aqui? Em 1 Samuel, capítulo 16, Davi, ele foi ungido para ser o rei de Israel. Ele recebeu a autoridade da parte do Senhor para ser rei de Israel. Alguns estudiosos vão dizer que Davi tinha em torno de 14 e 16 anos. Ele foi ungido muito novo, muito cedo. Só que essa unção que ele recebeu de rei, essa autoridade para ser rei, veio como uma promessa e não com um trono. Por quê? Porque em que pese Deus ter ungido Davi para ser rei, Deus não havia removido Saul.
Saul continuava no trono de Israel. Ele continuava na posição de rei. Então, quando Davi ele foi ungido para ser rei, na verdade, inicia-se para ele um período de espera. Ele deveria esperar até o tempo determinado em que, de maneira factual, ele assumiria o reinado de Israel. Ele foi ungido para ser rei entre 14 e 16 anos. E a palavra de Deus vai dizer que ele assume verdadeiramente o trono, ele se torna rei com 30 anos. Ou seja, o tempo de espera que Davi teve que experimentar foi de mais ou menos 15, 16 anos. Na verdade, foi um processo que se iniciou na vida de Davi, onde Deus estava treinando ele para o trono. Normalmente, irmãos, nós queremos que as promessas de Deus se cumpram muito rapidamente em nossas vidas. Só que entre a promessa e o cumprimento dela, existe um processo que nós temos que aprender a vivenciá-lo na presença de Deus. Quando Deus nos faz uma promessa, as promessas de Deus, irmãos, não têm um caráter de fast food. Não é como um drive-thru que você passa, pega o seu lanche e vai embora. As promessas de Deus, elas, via de regra, elas estão condicionadas a um processo, a um teste, a um treinamento. E eu tenho aprendido que tempo de treinamento não é tempo perdido, é tempo investido. Os processos que nós vivemos na presença de Deus não é um tempo perdido, é um tempo investido, onde Deus vai nos ensinar princípios importantes para que possamos honrar a posição que Ele quer nos colocar. Então Davi, por 16 anos, experimentou um processo, um tempo de espera, onde ele viveu muitos desafios. Logo no capítulo 17 de 1 Samuel, nós vemos ali aquela épica batalha entre Davi e Golias. Davi, ele vence Golias, uma vitória tremenda, uma vitória muito estrondosa, e ele se torna uma pessoa famosa no contexto de Judá, no contexto de Israel. O que aconteceu? Saul, que estava no trono, Saul, que era o rei, passou a sentir ciúme de Davi, se sentia ameaçado por Davi, porque as mulheres fizeram uma música: Saul mata milhares, mas Davi mata 10 milhares. Saul então ficou enciumado, se sentiu ameaçado pelo jovem Davi. E o que Saul faz? Saul ele passa a perseguir Davi, tentando matar Davi. E eu fico pensando sobre essas questões, porque às vezes, irmãos, Deus levanta alguém para nos auxiliar, para nos apoiar em alguma frente que estamos envolvidos. E ao invés da gente receber a pessoa com alegria, com carinho, com zelo, nós ficamos com ciúme porque ela tem alguma habilidade especial que de repente nós não temos. O que Saul tinha que fazer diante de Davi? Trazer Davi para perto e avançar com o rei de Israel. Porque se Deus levantou Davi e manteve Saul no trono, é porque Davi tinha algo para agregar ao reinado de Saul. Saul tinha que chamar Davi para perto e aprender com ele coisas que ele tinha para ensinar, porque Davi tinha habilidades, características que Saul não tinha. Às vezes Deus levanta pessoas que têm talentos especiais, habilidades especiais, coloca para nos ajudar, para nos abençoar de alguma forma, e ao invés da gente trazer para perto, a gente fica com ciúme, a gente fica com picuinha. Isso acontece muito dentro da empresa. No cenário corporativo, isso é muito comum. Intrigas, ciúmes, picuinhas, porque tem alguém que começa a se destacar. O líder, irmãos, ele tem que ter essa capacidade de trazer as pessoas para perto e apoiá-las, incentivá-las, aprender também com características especiais que elas possam ter. Só que Saul ficou com ciúme, se sentiu ameaçado por Davi. Eu já preguei uma série de mensagens aqui em nossa igreja falando sobre a batalha errada.
Quantos se lembram dessa série de mensagens? Qual foi o grande problema de Saul, irmãos? Saul lutou a batalha errada. E quando você luta a batalha errada, oração não te ajuda a vencer a batalha errada, jejum não te ajuda a vencer a batalha errada. Por quê? Porque batalha errada você só vence se arrependendo do seu desvio. Em que sentido que Saul lutou a batalha errada? Ele achava que se ele matasse Davi, se ele tirasse Davi do seu caminho, então o reinado dele teria sucesso. Então ele teria êxito enquanto rei. E ele passou 16 anos do seu reinado, 16 anos da sua vida, tentando matar Davi, lutando a batalha errada. E quem luta a batalha errada nunca vence a batalha. A coragem de Davi colocava para fora a covardia de Saul. Expunha a covardia de Saul. A valentia de Davi colocava para fora o medo de Saul. Quando Saul olhava para Davi, Davi mexia com ele de tal forma, Saul se sentia incomodado com Davi. Porque Davi tinha aquilo que Saul não tinha e queria ter. Ao invés de chamar Davi para perto e aprender com Davi, e os dois comunicarem características, habilidades, Saul passou a tentar matar Davi. Por 16 anos, ele lutou uma batalha errada. O que Saul tinha que fazer quando estava perto de Davi, igreja? Senhor, por que Davi mexe tanto comigo? Por que eu fico tão incomodado com Davi? Se ele fizesse as perguntas corretas para o Senhor, Deus daria as respostas corretas. Porque às vezes a gente se sente incomodado com alguma situação. E é nesse momento que a gente passa a lutar a batalha errada. Às vezes pessoas que te incomodam, pessoas que de alguma forma te chateiam, pergunte para Deus, Senhor, por que essa pessoa mexe tanto comigo? E Ele vai te responder. Porque nós muitas vezes lutamos a batalha errada é nesse momento. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes dominadores do mal, contra principados e potestades. A nossa luta, a nossa guerra é espiritual, é num plano espiritual. Enquanto você ficar travando batalhas no natural, você vai perder batalhas. Saul, 16 anos lutando a batalha errada. E o que me chama a atenção é esses 16 anos em que Davi foi perseguido por Saul. É que em 2 ocasiões, Davi teve a oportunidade de matar Saul. Em 2 momentos, Davi teve a oportunidade de matar Saul. Em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6, Davi vai falar em algo importante que nos ensina o porquê que ele não ter matado Saul. Ele falou o seguinte: e disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Davi havia recebido autoridade para ser rei, mas a autoridade não dava a ele o direito de fazer o que ele queria. Vou repetir. Davi havia recebido a autoridade para ser rei, mas essa autoridade não dava a ele o direito de fazer o que ele queria. Na minha concepção, naturalmente falando, Davi queria matar Saul, porque ele queria se livrar daquela dor. Davi estava há 16 anos longe dos seus familiares, percorrendo as terras de Israel, até mesmo em territórios inimigos, fugindo de Saul. Na minha concepção, Davi queria acabar com aquela dor e eliminar Saul, mas ele entendia que a autoridade que ele havia recebido de Deus para ser rei não dava a ele o direito de fazer o que ele queria, o que ele bem entendesse, o que ele pensava, o que ele sentia. Davi entendia que quem havia levantado Saul foi Deus. Se ele mata Saul, ele está se levantando contra a autoridade que Deus estabeleceu contra Saul. Irmãos, ouça o que eu vou te falar.
Quando Deus ele estabelece a autoridade dele sobre alguém, quem trata com essa pessoa é o próprio Deus. E eu não estou aqui dando recado para ninguém, é a mensagem da série. Amém? Ninguém aqui confronta a minha autoridade, não, viu, irmãos? Estou em paz com a nossa igreja. Está tudo na benção. É a mensagem da série mesmo. Davi entendia que quem levantou Saul, quem colocou autoridade sobre a vida dele, foi Deus. Então eu não vou me levantar contra essa autoridade. Porque o problema, irmãos, muitas vezes, é que você recebe autoridade, mas essa autoridade que você recebeu de Deus não te dá, não te capacita a fazer aquilo que você quer, aquilo que você bem entende. A autoridade que você recebeu de Deus não é permissão para fazer qualquer coisa. A nossa autoridade que recebemos do Senhor tem que ser exercida na obediência do Senhor, no temor do Senhor. Porque a autoridade, longe da obediência do Senhor, se torna autoritarismo. Tem muitos líderes que são autoritários, achando que estão exercendo a autoridade. Quem está entendendo? A autoridade, fora da obediência do Senhor, fora da submissão do Senhor, é um pretexto para se tornar um autoritarismo. Davi entendia que ele tinha recebido uma autoridade de Deus para ser rei, mas Saul também tinha essa mesma autoridade. E se Deus permitia que duas pessoas com a mesma autoridade estivessem no mesmo ambiente, no mesmo contexto, então era Deus que iria trabalhar na vida de Saul. Irmão, Saul estava desviado da vontade de Deus. Davi poderia usar essa justificativa. Mas Senhor, ele está desviado, eu vou matar esse circunciso, eu vou matar esse camarada. Ele fala, que o Senhor me guarde, que eu faça tal coisa contra o ungido do Senhor. A questão não é Saul, a questão é a autoridade que estava sobre Saul. A gente precisa aprender a respeitar a autoridade de Deus sobre a vida das pessoas. Quantos podem dizer amém? Deixa eu ensinar algo para vocês. Nunca olhem para alguém que tem autoridade da parte do Senhor de qualquer maneira. Nunca olhem para os seus pastores com qualquer olhar. São pessoas que receberam a autoridade de Deus para cuidar do rebanho do Senhor. Quantos podem dizer amém? Nós estamos vivendo um tempo onde não se respeita a autoridade pastoral, sacerdotal. Nós precisamos ser uma igreja que obedece ao Senhor, que teme ao Senhor, que respeita a autoridade constituída pelo Senhor. Não é a pessoa em si, é a autoridade que o Senhor colocou sobre aquela pessoa. Amém, irmãos? Então, por duas oportunidades, Davi pôde matar Saul, mas ele reconhecia que sobre Saul havia a autoridade do Senhor. E Davi, irmãos, nesse período em que ele estava fugindo de Saul, ele foi habitar em um território chamado Ziclag. Ziclag era um território dos filisteus, o rei dos filisteus na época era Aquis. Aconteceu ali uma situação até engraçada, porque Davi, em dado momento, se passou como louco para ser aceito por Aquis. Porque os filisteus eram os maiores inimigos de Israel. E Davi conseguiu ser aceito pelo rei Aquis, e o rei Aquis deu a Davi e aos seus soldados a terra de Ziclag. E Davi passou a habitar ali, fugindo de Saul, ele não poderia morar em Judá, no contexto de Judá, de Israel, e ele foi morar no território dos filisteus. É interessante, irmãos, que quando você tem uma promessa de Deus, até o inimigo te protege. Sim ou não? Olha quem protegeu Davi, o povo inimigo. Porque quem tem promessa, irmãos, não importa onde você vai, Deus está com você, amém? Não importa aonde você pisa, a autoridade de Deus está com você. É o que a palavra do Senhor vai dizer, lá no Salmo 23. Ainda que eu ande na sombra do vale da morte, o Senhor estará comigo. Amém? Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. A sua autoridade, o seu cajado vai me guiar. Isso estava acontecendo com Davi. Você está entendendo por que Davi, os salmos de Davi, irmão, era exatamente um reflexo da sua história.
daquilo que ele vivia com Deus, das experiências que ele tinha com Deus. Então, Davi encontrou guarida no território dos filisteus. Agora, a minha percepção, irmãos, é que em dado momento da história de Davi, ele se cansou de esperar na justiça divina. Porque acontece algo interessante aqui. 16 anos ele estava sendo perseguido por Saul. E em determinado momento, os filisteus saíram à guerra contra Israel. Saíram à guerra contra Saul e o seu exército. O que Davi faz? Ele pede a Aquis para ir também para essa guerra. Olha só. Davi estava no território inimigo, no território dos filisteus. E quando os filisteus saíram à guerra contra Saul, contra Israel, Davi, de maneira precipitada, impensada, ele pede a Aquis para ir também para essa guerra. E aí que eu começo a entender um pouquinho dessa derrota que Davi experimentou. Porque quando ele volta dessa batalha, ele foi impedido de lutar essa batalha, mas quando ele volta dessa batalha, ele chega em Ziclag e a cidade havia sido queimada pelos amalequitas. As esposas, os filhos haviam sido levados cativos. Eu começo a entender qual foi o erro de Davi. Sabe qual foi o erro de Davi? Ele se cansou de esperar na justiça divina. Davi, irmãos, jamais poderia se levantar contra Israel. Ele jamais poderia lutar contra Israel. Imagine a cena, Davi lutando contra um povo que um dia ele seria rei. E é isso que muitas vezes acontece conosco. Nesse processo que nós vivemos, da promessa até o cumprimento da promessa, esse período que Deus está nos treinando, nos ensinando, forjando nosso caráter, nós, irmãos, não podemos nos cansar de esperar na justiça de Deus. Nós precisamos continuar esperando a provisão de Deus, que Deus faça do jeito dele, no tempo dele, da forma dele. Davi se cansou de esperar na justiça divina. E ele erra ao se apresentar para lutar contra Israel. Nesse momento, abre-se uma brecha na vida de Davi. Abre-se uma oportunidade para o inimigo adentrar no território de Davi. E aí, quando Davi estava indo para a guerra, alguns príncipes dos filisteus falam assim, não. Aquis, Davi não pode ir para essa guerra. Ele é um dos de lá. Ele é um israelita. Vai chegar lá na guerra e ele vai mudar o jogo e vai querer lutar contra nós. Não, manda esse cara embora. E o exército dos filisteus rejeitaram Davi. Eu fico pensando, irmãos, tem rejeição que a gente passa na vida que é de Deus. Tem rejeição que você sofreu na sua vida que não foi o diabo, foi o próprio Deus. Rejeição em relacionamentos que você passou, pode ser que não tenha sido o diabo, tenha sido o próprio Deus te dando um livramento. Essa rejeição que Davi experimentou foi um livramento na vida dele. Ele não podia se levantar, guerrear contra o exército de Israel. Eu fico pensando, irmãos, quantas rejeições que hoje eu entendo, rejeições que eu passei, rejeições que eu sofri, que na época eu falava assim, é coisa do diabo, mas hoje eu sei, era Deus me poupando, me livrando, cuidando de mim. Quantos relacionamentos, irmãos? Relacionamento afetivo, quanta tranqueira já arrumei nessa vida. Não vou nem perguntar para vocês aqui, porque eu sei que cada um tem uma história. Quanta tranqueira! E na época eu chorava. Oh, Deus do céu! Eu amo essa pessoa. Adolescente, né? Jovem, né? Eu estou apaixonado. O que vai ser da minha vida, Senhor? E agora? Deus estava me dando um livramento e eu estava achando que era coisa do diabo. Sim ou não? Nem toda rejeição que você passa é do diabo. Às vezes é o próprio Deus te dando um livramento. Porque eu costumo dizer o seguinte, igreja. A ilusão é do diabo, mas a desilusão é de Deus. Quem consegue entender isso?
A ilusão é do diabo, porque o diabo trabalha nas trevas, mas a desilusão é de Deus. Quando Deus te desilude, Ele abre os seus olhos, aí você fala, poxa, mas por que é assim? Aí você fica triste, fica chateado, fica de biquinho, porque Deus está abrindo os seus olhos para você ver a situação. Aí você reclama, você murmura, mas Deus é um Deus de desilusão. Sinto muito dizer isso. Deus é um Deus de desilusão. Diga assim, o meu Deus é um Deus de desilusão. Ele vai te tirar da ilusão o tempo todo. Porque o diabo ele vai trabalhar o quê? Na ilusão, nas trevas, na ignorância. Mas Deus ele vai trabalhar na verdade, na transparência. Ele vai colocar diante dos seus olhos a realidade para que você veja. Quando Ele te mostrar, não fique chateado de biquinho. Ele está te dando um livramento. Quantos podem dizer glória a Deus? Então tem rejeições que a gente experimenta na vida, que é Deus te livrando. Eu honro ao Senhor por toda a história ministerial que eu passei na minha vida. Eu consigo entender que algumas rejeições que eu passei, era Deus cuidando, era Deus tratando. Muitas coisas que eu vivi foi Deus me dando livramento. Ministerialmente, nos meus relacionamentos de amizade, relacionamentos até mesmo afetivos, antes de eu conhecer ao Senhor. Então, irmãos, é por isso que a palavra do Senhor vai dizer, em tudo dai graça. Diga assim, em tudo dai graça. Seja grato, irmãos, em toda e qualquer situação que você esteja vivendo. Sabe por quê? Porque você não sabe o que Deus está fazendo. Deus está no controle. Quantos podem dizer glória a Deus? Deus está no controle. Não significa que você tenha que gostar de todo o processo que você está vivendo. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas nós temos que aprender a dar graça. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido é o seguinte: o que torna a nossa fé completa é a gratidão. Diga assim, o que torna a minha fé completa é a gratidão. Enquanto você não for grato, a sua fé é incompleta. Grato a Deus por tudo que Ele faz na sua vida, por todos os livramentos. Grato a Deus por tudo que você já passou, porque se você está vivo nessa terra, irmãos, é porque até aqui te ajudou o Senhor. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Quando Jesus curou 10 leprosos, Ele falou assim, agora vocês vão lá se apresentar ao sacerdote. 10 estavam indo. Aí um no meio do caminho falou, peraí, eu vou voltar para agradecer. Porque eles, quando estavam no caminho, perceberam que haviam sido purificados. Aí um voltou para agradecer Jesus. Aí Jesus perguntou assim, só você voltou para agradecer? Só eu, Senhor. A tua fé te salvou. Ele havia sido purificado da lepra, mas agora ele recebeu salvação. O que tornou a fé dele completa foi a gratidão. Ele voltou para agradecer. Quantos podem dizer glória a Deus? A gratidão vai sempre nos trazer de volta para o lugar onde nós sabemos que temos que estar. Amém? A gratidão vai tornar a nossa fé completa. Então, irmãos, aprenda a olhar para a rejeição que você passa, que você experimenta com olhos espirituais, porque nem toda rejeição é do diabo, tem rejeição que a gente passa, que é livramento do Senhor. E aí Davi, ele retorna para Ziclag depois dessa rejeição, depois de ser impedido de lutar contra o exército de Israel. Ele volta para Ziclag. E quando ele chega em Ziclag, os amalequitas haviam invadido a cidade, incendiado toda a cidade, destruíram a cidade. E para completar, levaram consigo as mulheres e as crianças. Eles não mataram ninguém, mas eles levaram as mulheres e as crianças. Quando Davi e os seus soldados viram aquela cena, a palavra do Senhor vai dizer que eles choraram, 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 até não ter mais força. Observe, irmãos, que a brecha que Davi deu, ele se cansou de esperar na justiça divina. Ele quis tratar com Saul. Eu vou para essa guerra, vou matar Saul, vou estar aqui no meio do exército, que ninguém vai saber que eu estou aqui, e eu vou matar Saul. Ele se cansou de esperar em Deus, de Deus resolver o problema com Saul. Ele age de maneira impensada, e quando ele faz isso, ele abre uma brecha para que os amalequitas fossem no território dele, pegassem as mulheres e os filhos e levassem cativos.
Tem muitas derrotas que nós experimentamos em nossas vidas que são frutos de decisões erradas que tomamos. Decisões impensadas. E Davi, ele chega em Ziclag. E ele vê essa cena. As mulheres haviam sido levadas, os filhos. E ele chora até não ter mais força. Essa é a segunda lágrima de Davi que nós estamos trabalhando nessa série. As lágrimas em Ziclag. Quando a cidade foi queimada, quando as mulheres foram levadas, quando os filhos foram levados. E aí, o alvoroço era tão grande, a decepção era tão grande que os próprios soldados de Davi começaram a cogitar em apedrejá-lo. É interessante, irmãos, essa questão do apedrejamento. Muitas vezes a gente não consegue entender, né? Por que até mesmo no Novo Testamento a gente vê algumas pessoas sentenciando outras que foram pegos em pecado através do apedrejamento? Para você entender a alegoria bíblica, por que havia apedrejamento na Bíblia? As leis de Deus foram escritas em tábuas de pedra. Quando Moisés foi escrever as leis de Deus, escreveu em tábuas de pedra. Então, quando alguém quebrava as leis de Deus, de forma simbólica, ele estava quebrando as tábuas da pedra, das pedras, onde a lei foi escrita. Então essas pedras eram lançadas sobre aquela pessoa. Então era como se a simbologia é o seguinte: você quebrou a lei, agora a lei te quebra. Você quebrou as tábuas das pedras da lei, agora a lei vai ser lançada sobre você em forma de juízo. Quem está entendendo isso? Era uma simbologia, era uma alegoria. Você vai ver isso, algumas sentenças que tinham como consequência o apedrejamento. Por exemplo, blasfêmia contra Deus, Levíticos capítulo 24, versículo 16, está escrito: e aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente será morto, toda a congregação certamente o apedrejará. O adultério, Deuteronômio capítulo 22, versículo 23 a 24, se um homem for achado deitado com uma mulher casada, com o marido, ambos morrerão, serão apedrejados. Filhos desobedientes e rebeldes, Deuteronômio capítulo 21, do versículo 18 a 21. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Idolatria, Deuteronômio capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 10. Então existem várias sentenças que tinham como consequência o apedrejamento. Isso era uma simbologia, uma representação de alguém que quebrava a lei e que por ela era quebrado. É como se a lei fosse lançada em juízo sobre o pecador, sobre aquele que quebrou. Agora, sabe o que é a boa notícia? Jesus, ele veio, irmãos, ele aplacou a justiça de Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Ele cumpriu a justiça de Deus. Por isso que hoje nós estamos guardados pelo sangue de Jesus, amém? Pela graça nós somos salvos. O nosso relacionamento com o Senhor pela graça nós somos salvos. Jesus aplacou a ira de Deus. E aí, meus irmãos, os soldados começaram a ameaçar Davi. Nós vamos apedrejar você, Davi. Provavelmente ele estava enquadrando Davi aqui na desobediência, como um filho de Deus desobediente, rebelde à vontade do Senhor. E é aqui, meus irmãos, diante das lágrimas de Davi, que ele estava derramando na presença do Senhor, é aqui que começa uma reviravolta na história de Davi. Porque a palavra do Senhor vai dizer, 1 Samuel, capítulo 30, versículo 7, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo, devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? E o Senhor respondeu, persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Irmãos, o que Davi fez? Davi não respondeu às ameaças de ser apedrejado devolvendo com pedra. Porque tem pessoas que é assim, ela é apedrejada e ela devolve apedrejando. Nós não podemos, irmãos, viver uma cultura terrena,
humana, natural, porque nós não somos daqui. A nossa pátria é o céu. Quantos podem dizer glória a Deus? A nossa cultura é celestial. Sabe qual é o problema de você, do olho por olho, dente por dente? É o seguinte, olho por olho, alguém fere o seu olho, você vai e fere o olho dele, fica os dois cegos. Sim ou não? Dente por dente, o cara quebra o seu dente, você vai e quebra o dente dele, fica os dois banguelos. Ninguém vê, ninguém fala mais nada. E é assim os relacionamentos muitas vezes, relacionamento de casal é muitas vezes assim. Você me feriu, eu vou te ferir também. Tá os dois feridos e ninguém consegue abençoar mais um ao outro. Quem está entendendo? Olho por olho, fica os dois cegos. Tem muito casal que os dois estão cegos. Só conseguem enxergar a sua dor. Porque a cegueira é para fora, né? Mas para dentro você consegue enxergar suas dores, suas dificuldades, seus dilemas. Não tem mais diálogo. Por quê? Dente por dente, tá os dois banguelos. Não é olho por olho, dente por dente, irmãos. É, se alguém tomar a sua capa, dê a túnica também. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe 2, 3, 4, 5, 6, 7 milhas. Sabe por quê? Porque o Senhor que te honra. A sua justiça vem do alto, a sua justiça vem do Senhor. Você espera e confia no Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus? Como que Davi responde a hipótese de ser apedrejado pelos seus soldados? A palavra do Senhor diz, Davi se fortaleceu no Senhor. É assim, irmãos, que a gente responde às pedradas da vida. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor, nos animar no Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor, porque as nossas armas não são terrenas, naturais. Nossas armas são espirituais para destruir fortalezas. Quantos podem dizer glória a Deus? Diga assim, a minha arma não é carnal, é espiritual para destruir fortalezas. Davi, então, ele vai consultar ao Senhor. Ele vai se fortalecer ao Senhor. E ele pergunta, Senhor, eu devo me levantar e perseguir esse bando? E Deus fala, vai, porque você vai alcançar e você vai recuperar tudo. Você vai recuperar as mulheres, vai recuperar os filhos. Irmão, sabe o que eu aprendo? Toda vitória começa com a direção de Deus. Toda restituição começa com a direção do Senhor. Não existe vitória sem uma palavra de Deus. Não existe vitória sem direção de Deus. Você quer ser uma pessoa vitoriosa no seu casamento? Você precisa caminhar debaixo da palavra de Deus acerca daquilo que Deus pensa para o seu casamento. Você quer ser um empresário de sucesso? Existe uma palavra de Deus para a sua empresa, para você crescer, para você avançar, para você prosperar. Toda vitória, toda restituição começa na direção de Deus. Amém. Pastora Potira recebeu a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Não existe vitória fora da direção de Deus. Não existe restituição fora da palavra de Deus. E é isso, irmãos, que nós temos que fazer. Nos fortalecer no Senhor e consultar ao Senhor para todas as coisas. Porque a maioria, irmãos, das derrotas que a gente experimenta na vida é porque a gente caminhou sem a direção de Deus. Caminhamos fora da vontade de Deus. Se você quer experimentar restituição na sua vida, seja em qual área for, busque a direção do Senhor. Busque compreender qual é a vontade de Deus para aquela área e viva isso. Quantos podem dizer glória a Deus? Então, irmãos, as lágrimas de Davi foi um contexto de dor, de derrota. Mas essas lágrimas se transformaram em vitórias, porque Davi se fortaleceu no Senhor. Ele se reanimou no Senhor. E essa é a palavra que eu tenho para a igreja nessa manhã. Se fortaleça no Senhor. Deus, irmãos, respeita as nossas lágrimas. Enquanto Davi chorava, Deus teve paciência, recebendo as lágrimas de Davi. Ele chorou até não ter mais força, a palavra do Senhor vai dizer. Mas chegou uma hora que Deus fala, Davi, agora vamos embora. Davi, levanta. Vamos caminhar, Davi. Davi, chegou o tempo.
Davi, eu tenho bênção para você, eu tenho promessa na sua vida. Davi, eu vou te restituir. Davi, chega de chorar, para de chorar, porque, irmãos, tem momento na vida que a gente tem que parar de chorar, se fortalecer no Senhor e caminhar rumo ao projeto de Deus. Não se trata de não chorar. Não, irmãos, chorar é importante na nossa caminhada. Jesus chorou. Quando ele chega diante daquele cenário onde Lázaro tinha morrido, ele viu a dor de Maria e Marta, e a Bíblia vai dizer que ele chorou. Faz parte da humanidade chorar. Mas hoje que eu vou te falar, nós não podemos parar no choro, nós não podemos parar na lágrima, nós não podemos parar na dor. Nós temos que nos levantar e caminhar rumo ao propósito de Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa manhã. Há um fortalecimento do alto te alcançando. Há um fortalecimento do Senhor alcançando você, seu casamento, sua casa. Há um fortalecimento do Senhor alcançando seus sonhos, seus projetos. Há um fortalecimento do Senhor alcançando seu ministério em nome de Jesus. Aleluia! Há um fortalecimento da parte do Senhor para nós nessa manhã. Deus, ele fortalece os cansados, levanta os abatidos. Toda restituição, irmãos, começa consultando ao Senhor, na direção do Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus? Se coloque de pé em nome de Jesus. Quero convidar o ministério de louvor a vir aqui comigo.